Porque os pais não querem ter o compromisso de cuidar, não querem ter o compromisso de ensinar. O Ibope sobe quando você coloca algumas coisinhas, alguns elementos simples. Amor obsessivo, compulsão, homossexualismo, violência, tudo o Ibope sobe. E alguns, já sabendo disso, acabam explorando, levando as pessoas por caminhos contrários à Bíblia, aquilo que Deus quer. E agora o problema se torna mais forte ainda. Este site da internet é um instituto de pesquisa coordenado por um evangelista chamado Billy Graham. E eles fizeram uma pesquisa recentemente com 10 mil pastores de diversos países do mundo. E o resultado é estarrecedor. Perguntaram assim: pastor, você aceita a ressurreição de Jesus? Para vocês terem uma ideia de como é que está o pastorado mundial, 39% disseram não. Eles não acreditam que Jesus ressuscitou como a Bíblia diz que ressuscitou. Pastor, Jesus nasceu de uma virgem? Foi a pergunta. 47% disseram não. É claro, se a pesquisa fosse no Brasil, o resultado seria bem diferente. Mas na cultura europeia, norte-americana, onde boa parte dos pastores fizeram parte, parece que aceitar um nascimento sobrenatural de Jesus é algo que está bem distante. Você crê na existência do mal? 45% disseram não. E esse é o pior de todos. Você crê que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus inspirada? 85% disseram não. É um livro de homens, experiências. A maior influência talvez seja um indivíduo chamado Martin Buber, que inventou uma tal de teologia do encontro, onde ele diz o seguinte: na Bíblia não tem nada de doutrina, é o resultado do encontro de profetas com Deus. Eles tiveram um encontro, o que eles escreveram foi a experiência deles, e você tem que ter a sua experiência, e a sua experiência vai dizer para você o que é certo e o que é errado. Me parece que isso tem tomado conta não só do meio bíblico, mas da vida das pessoas. O que é certo para você pode ser errado para mim, e o que é errado para mim pode ser certo para você. Então cada um faz a sua verdade, cada um constrói a sua verdade. E é exatamente isso que essa teologia do encontro traz. Deixa eu avançar porque o horário está correndo. Eu nem olho mais para lá, porque eu olho para lá e eles ficam fazendo assim para mim. Então eu vou ficar olhando só para vocês agora aqui, eu vou parar aqui, tá? Vocês não fiquem tristes comigo não, eu vou olhar só até eles aqui. Não estou brincando. Verso 7, diz aí Jesus: e ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Se levantará nação contra nação. São sinais do mundo político. No século XX foram 203 milhões de mortes, só como resultado de guerras. Hoje existem no mundo mais de 40 guerras em andamento. Você já ouviu falar do paralelo 38? É uma região entre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte. São 4 quilômetros entre uma Coreia e outra. Lá ninguém entra. Se o indivíduo da Coreia do Norte pular no paralelo 38, o pessoal da Coreia do Sul fuzila. E se acontecer o contrário, o lado de lá fuzila quem pular do lado de cá. E se cair um indivíduo de paraquedas no meio, ele é fuzilado dos dois lados. Ninguém entra lá. Região de conflito, o dia inteiro, 24 horas, armas apontadas um para o outro. Aquilo que era um país, uma nação só, agora dividida. Por causa do sistema capitalista, por causa do interesse no petróleo, em aumentar o poderio, 40 guerras em andamento. Esse é o resultado hoje. Há hoje no mundo 8 países com potencial nuclear para destruir a raça humana. Dentre os 8 países, entenda que um deles é Paquistão, e que deixa algumas pessoas assim de cabelo em pé. Eles podem destruir a vida no planeta. Vamos acabar com o mundo aqui, vamos acabar. Com o potencial que eles têm. Para que tudo isso? Guerras que se intensificam.
depois do 11 de setembro de 2001, as pessoas começaram a ter medo de um outro tipo de guerra, agora uma chamada guerra biológica, quando o antrax foi mandado para algumas pessoas, invisível, microscópico, mas letal, mortal. As armas nucleares, guerra no Irã, Iraque, Afeganistão, Bósnia, Ruanda, faixa de Gaza. E se eu começar a listar aqui, é capaz da gente passar a noite toda. Só de pensar em quantas guerras existem por aí. Jesus falou de sinais na natureza. Um deles, Jesus disse que haveria fome. Haveria um aumento constante de pessoas sem ter o que comer. Há hoje 1 bilhão de pessoas sofrendo por causa da fome. A cada 2,7 segundos morre uma criança no mundo por causa da fome. Tinha fome na época de Jesus, mas hoje, como dores de parto, os sinais estão se intensificando cada vez mais. Jesus falou que haveriam epidemias em Lucas, no capítulo 21, do versículo 11. E na época de Jesus tinha epidemia, e qual que era a epidemia? Lepra. E hoje? Hoje são essas aqui, segundo a Organização Mundial da Saúde. Streptococcus A, meningite, peste bubônica, ebola, tuberculose, SARS, vírus do Nilo, vaca louca, gripe do frango, dengue. E sabe qual é o problema da dengue? Segundo a própria Organização Mundial da Saúde, é a mudança climática. Mudou o clima do planeta, o mosquito da dengue encontrou condições favoráveis para se multiplicar, e ele se multiplica agora de uma forma incontrolável. E o que nos resta fazer? Tampar a caixa d'água e jogar areia no vaso. É as ações que nós podemos fazer, porque o problema maior já foi causado. O que nos resta é isso para fazer. Porque, segundo a Organização Mundial da Saúde, o problema é a mudança climática. Agora, não dá para voltar atrás na mudança climática. Sabe o que você tem que fazer então? Tampa a caixa d'água e põe a areia no vaso. E tira a água do pneu. É o que nos resta fazer, é o que podemos fazer. Porque o mal maior já foi feito, já aconteceu. 2 bilhões de pessoas serão expostas à dengue devido à mudança climática. Esse é o maior problema. Bom, câncer, AIDS, e agora começa amanhã a vacinação da gripe A, ou suína. Já começou, né? Amanhã entra numa outra fase. E qual vai ser a próxima gripe? Tem do frango, tem do porco. Cada hora é uma gripe nova. Qual vai ser o próximo animal? Qual vai ser o próximo animal que vai potencializar uma gripe e passar para os seres humanos? Estão se intensificando os sinais. Agora, nenhum sinal é mais claro na sua intensificação do que os terremotos. Nenhum. Vejam só. Nos últimos séculos, os grandes terremotos. Você vê aí, ó, século 3.1, século 4.2, 5.1, 6.1, 7.1, 8.1, 9.2, 10 não teve, 11 foram 2, 12 foi 1, 13 foi 1, 16 foi 1, século 17, já deu uma subida, foi para 10. Século 18, 16. Século 19, 41. Século 20, 103. Agora, pare para pensar. E o nosso século aqui? Já são mais de 10 grandes terremotos. Lembra do tsunami? 2004. 8 graus na escala Richter. 223 mil mortes. Com a força das ondas que vieram e devastaram a vida de muitas pessoas. Antes das Olimpíadas, o terremoto na China, 80 mil mortos. E esse ano, só esse ano, Haiti, Chile, Turquia, Peru, Taiwan, México, grandes terremotos, grandes escalas, pessoas mortas, pessoas destruídas. Nesse século, até São Paulo teve terremoto. Até aqui, a terra tremeu. Os terremotos estão aumentando cada vez mais.
a onda de calor, nuvem de poluição na Ásia, poluição nas águas, alimentos agrotóxicos, lixo nuclear, buraco na camada de ozônio. Isso levou alguns estudiosos a imaginar de que estamos vivendo os sinais finais do Apocalipse. Alguns anos atrás, Al Gore foi prêmio Nobel. E na sua obra, ele diz que o mundo está caminhando para o fim. E que não deve durar mais do que 50 anos por causa da destruição e do aquecimento global. E sabe o que fizeram com ele? Deram um prêmio. Agora, há 200 anos atrás, ninguém podia dizer isso. Há 500 anos atrás, ninguém podia dizer isso. No dia de Jesus, ninguém poderia dizer que o mundo não duraria mais 50 anos. Mas hoje, é possível dizer, e quando diz, ganha prêmio Nobel. O mundo está caminhando inevitavelmente para o fim. Não há mais como voltar atrás. 2012 faz uma predição fundamentada num calendário. Mas a Bíblia Sagrada tem uma predição muito maior, feita pelo próprio Jesus, que descreveu que os sinais se intensificariam, e à medida que nós estamos vivendo, os dias vão se passando, os sinais estão se intensificando cada vez mais, e já estamos chegando no final. Mas há um último sinal. O último sinal que eu gostaria de ler com você. Está no verso 14 de Mateus 24. Como os outros sinais se intensificam, esse sinal também se intensificará. E Jesus diz assim: e será pregado este evangelho do reino por testemunho a todas as nações. E aí o que diz Jesus? A hora do parto está aqui. O evangelho será pregado a todo mundo, para testemunho a todas as nações. Então o fim vem. O fim do mundo virá por causa da pregação do evangelho. Como os outros sinais se intensificam, esse também se intensificará. Vejam só, em 1800 a Bíblia estava em 70 idiomas. Hoje a Bíblia já está em 2000. O cristianismo está crescendo 65% mais rápido que a população da África, 4 vezes mais que a população da América do Sul. Na China comunista já existem 85 milhões de cristãos. Cresce a pregação na Índia. Com a internet, nós somos a primeira geração a alcançar o mundo em poucos minutos. Como os outros sinais estão crescendo, há um sinal inevitável: a pregação do evangelho através do satélite. Tudo isso me diz que a volta de Jesus está muito, muito próxima. Esse é o fim do mundo. Não é o alinhamento da Terra com o equador da Via Láctea, mas é a volta de Jesus. Não é um país que vai resolver estourar a bomba atômica e o mundo vai acabar, mas é Jesus que vai voltar. E quando Jesus voltar, não haverá mais dor, não haverá mais lágrima. Nós nunca mais ouviremos falar de guerras, e nós poderemos rever quem a morte nos separou. Deixa eu lhe contar uma história. Há 2 anos atrás, o meu sogro foi acometido por uma doença. Ele estava bem, não tinha nada. Quando ele descobriu que tinha um câncer no fígado e 7 metástases, ou melhor, um câncer no intestino e 7 metástases no fígado. Foi terrível. Os médicos eram realistas. O caso é impossível. Um dos médicos, meu amigo, me chamou e falou assim: Rafael, vem cá, deixa eu te contar uma coisa. Se Deus não operar um milagre, o seu sogro não chega vivo no Natal. Isso era o mês de setembro. A partir dali, foi um processo de lutas, de orações, de medicamentos, de tratamentos. E alguns de vocês acompanharam. E o caso dele só foi piorando, 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 piorando. 83 dias depois, eu estava em São José do Rio Preto. Quando minha sogra ligou e falou assim: Rafael, volta para cá agora, porque o médico quer falar com todo mundo.
E eu cheguei no comecinho da tarde, e o médico disse assim, olha, ele já está com processo de falência múltipla de órgãos. O estômago já parou, o intestino parou, o fígado parou. Ele já está nos momentos finais. Entrem lá, falem para ele tudo que vocês querem falar, porque eu vou ter que sedá-lo daqui a pouco, porque ele vai começar a sentir muitas dores. E quando eu sedá-lo, vai ser para não voltar mais, porque já não há mais o que fazer. Um choque para todo mundo, porque ainda existia aquela esperança de cura, de milagre, de que ia se restabelecer. Mas até aquele momento, a verdade se deparou, não tem volta, não tem mais jeito. Entramos, e ele sabia que eram suas últimas palavras, e nós sabíamos que eram as últimas palavras, e tanta coisa para dizer, tanta coisa para falar, e os minutos pareciam que voavam. Já foi ficando incômodo para ele, porque era muito esforço falar, e ele já não tinha forças para isso. E coube a mim sair e chamar um médico e dizer, doutor, pode entrar e sedá-lo. O doutor entrou, Celso, e o sedou. O sedativo foi entrando, seus olhos foram fechando, o seu pensamento foi sumindo, sua voz foi se calando. E algumas horas depois, eu vi algo que eu nunca tinha visto na minha vida. Uma pessoa morrer. Eu nunca tinha visto o último suspiro de ninguém. Eu nunca tinha acompanhado o momento da hora da morte. Isso traumatizou todo mundo. Dores no coração, perda. E uma das pessoas que sentiu foi minha filhinha, que na época tinha 3 anos. Acompanhando de longe. Tentamos poupá-la ao máximo de tanta dor, tanta dificuldade enfrentada. E uns dias depois, eu estava no carro com ela. E aí ela, sim, a conversa que veio da cabecinha dela, ela falou assim, pai, lá no céu vai ter bicicleta? Uma perguntinha dela. E quando ela fez a pergunta, acho que eu já entendi. E eu falei assim, Giovana, eu acho que vai. E ela falou assim, sabe por quê? Porque eu quero andar de bicicleta com o vovô de novo lá no céu. Aí eu falei assim, bom, Gi, então nós vamos preparar então. E você vai andar de bicicleta com o avô de novo, porque andar de bicicleta era o que ela mais gostava de fazer com o avô. E esse aqui foi o último dia que ela andou de bicicleta com o avô. Foi a última vez que ela sentou na cadeirinha e saiu, sentindo o vento bater no rosto, conversando com o avô. E que no coração dela, ela nutre uma esperança de que esse dia pode se repetir de novo. De que ela pode sentar de novo naquela cadeirinha daquela bicicleta e desfrutar da presença de alguém que já não está mais, que já morreu. A volta de Jesus é a esperança que surge diante de mim e de você. Não fique preocupado com o alinhamento do Equador. Os sinais se intensificam. E já falta pouco tempo para Jesus voltar. O que é que você quer reviver de novo? Eu tenho certeza, Jesus vai te dar de novo. A alegria que talvez essa vida já te roubou, Jesus vai te devolver de novo. Talvez a paz que hoje você não tem, um dia você vai voltar a ter. E os momentos felizes um dia poderão voltar ao seu coração. Jesus faz um convite hoje a todos nós. Eu quero lhe convidar a cantar a primeira estrofe desse hino que está sendo tocado. É um hino que diz assim, manso e suave, Jesus está chamando. Ele chama você, chama a mim, chama a todos nós. Chama a uma entrega, a decisão de preparar-se para a volta de Jesus. Ouça esse hino. Se você souber a letra, cante esse hino.